Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Tudo sobre Pets. Aqui a gente vai conversar sobre bem-estar e saúde animal para levar mais informações para você, que é tutor como eu, entender sobre a saúde, comportamento e prevenção para os nossos pets, trazendo sempre mais tutores para conversar e trazer experiências para vocês, e veterinários e especialistas para a gente ter fontes seguras sempre de informação, que é o principal. A gente não pode simplesmente ouvir qualquer coisa, mas o ideal é que a gente ouça especialistas. E é para isso que a gente está aqui sempre. Para começar, nada como a gente começar a falar sobre saúde e cuidados com os filhotes. E esse é o assunto de hoje. Para isso, eu trouxe um veterinário clínico geral e uma filhotinha linda. Bora lá conhecer eles? Doutor Ricardo, bem-vindo! Tudo bom? Prazer, Fernanda. Meu nome é Ricardo Grilo, sou médico veterinário, especialista em clínicas gerais aí de pequenos animais. Bacana. Eva, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou a Eva, mamãe tutora dessa pequenininha aqui, que é a Saori. Na verdade, eu tenho 2 Spitz, então já posso deixar o Instagram? Por favor. É @cube.saori. Bacana. E quanto tempo tem a Saori? Essa menininha aqui tem 9 meses. Uma Fez filhote. agora dia 2 de novembro. Uma filhotinha. E como começa a sua história com a Saori e com o Cube? Então, na verdade, eu gosto bastante da raça Spitz alemão. Eu sempre procurei ter um cachorro em casa, sempre tive. E desde que eu mudei para São Paulo, estava faltando alguma coisa na minha vida. Então, a gente começou a pesquisar, eu e meu marido, uma raça que cabia no nosso ambiente. A gente mora em apartamento, a gente estava em processo de mudança e tudo mais, que a gente está no momento agora, né? Então, não cabia qualquer cachorro, tinha que ser um cachorro, uma raça pequena. Então, surgiu aí a ideia de Spitz alemão, e há 3 anos eu tenho eu tive comprei, né, o Cube, e 9 meses, aí eu peguei uma menininha para fazer companhia pro que eu já tenho. Bacana. Um casal, então. Um casalzinho. Doutor, qual é o seu Instagram falando nisso? @Ricardo Grilo Vet. Bacana. É sempre bom da gente saber aonde a gente encontra os vets depois. E como funciona essa escolha, doutor? O que a gente tem que observar quando vai pegar um filhote? A primeira coisa, como a Eva comentou, é você entender qual é a sua rotina, né? Qual vai ser a sua rotina, os seus planos futuros até em relação ao ambiente, o tempo disponível que você tem para cuidar, né? Para estar dedicando à raça, e uma raça que vai se adaptar melhor à sua rotina e ao seu ambiente. Então, assim, em relação ao tamanho, ao ambiente, eu pretendo viajar muito, mais fácil de transportar, vai ficar muito tempo sozinho ou não, ter muito tempo em casa. Agora, com o home office, as pessoas estão buscando muito a companhia do pet em casa. Então, assim, a primeira coisa, não só na compra, mas na adoção, você pegar um perfil de acordo com a sua rotina, né? Bacana. Tudo bem aí dentro, gente? E acho que esse perfil, assim, se adequou bastante à nossa rotina mesmo. Porque a gente pegou o primeiro, assim, um pouquinho antes de pandemia. E a gente já viu que era o ideal pra gente, a raça, né? O que a gente escolheu. No caso dela já foi mais fácil você No escolher. caso você dela, tinha já uma foi super experiência tranquilo. positiva com ele, né? Exatamente. É a comprovação que deu certo, né? Deu. Quando repete, dá dando certo, né? Deu certo. É o perfil, né? Eu acho que essa é uma principal vantagem de raça. Você tem uma ideia geral de temperamento, não é 100%, porque existe um negócio chamado personalidade, Sim. cachorro não vem da fábrica, né? Nem gato. Exatamente. Então, muda. Você vê a diferença na personalidade dos dois? Muita. É? Bastante. Essa daqui, ela tem vontade própria. Sim, mãe. Ela eu não sou... obedece. Agora, o outro, ele já sabe o limite dele. Desde pequenininho, ele já sabia, assim, o limite dele. Chamava, ele já vinha pra perto. Ela, a gente Mas teimosa. chama, Tá na lua. tá na lua. Muito jovem ainda, né? Ela tá se adaptando. Tá se adaptando, tá se adaptando.
Quando a gente vai pegar em um canil, doutor, ou quando você conhece os pais, mesmo que seja uma adoção, às vezes é uma ninhada, você conhece os pais e tal, o que a gente tem que observar antes de escolher? Tem como saber alguma coisa observando, seja de saúde, seja de comportamento, de tamanho? Em relação não só à adoção, como a compra, sempre dos canis ou as ONGs que trabalham com adoção, tem o seu veterinário responsável técnico, que é responsável pelo cuidado desses pacientes, desses animais. Então, a orientação dele, em primeiro lugar, Tá. né? Muitas vezes já vai estar com alguma dose de vacina, vermifugário, tudo isso é o veterinário que vai orientar quem está adquirindo esse animal. Tá. Mas a primeira coisa é essa orientação, se esse canil ele tem um responsável técnico, se essa ONG ela tem um responsável técnico, para dar uma segurança maior para caso tenha algum problema com o animal. A gente, tutora, a gente pode pedir para conversar com esse profissional, então, antes de, enfim, de qualquer negociação, seja ela Sim, qual for. pode ter uma avaliação dele, né? Para você estar adotando esse animal, tem que ter uma avaliação de que esse animal está saudável, esse animal não tem nenhum problema de saúde aí. Ou que prévio tenha, a mas para você essa saber, essa né? adoção, sim. E se tem, você vai adotar, você sabe que ele já passou muitas vezes por algum trauma, por algum procedimento anterior a essa adoção, você está ciente do que você vai estar levando aí para frente, né? Uma transparência, né? Sim, sim. Independente de qual seja, saber o estado, né? Claro. De saúde e tal, isso é bacana. E vou escolher, tem uma ninhada, vou escolher o filhote. A gente tem que observar alguma coisa? E você observou alguma coisa? Tinha alguma coisa em mente? Na hora, na adoção ou na compra, você vê a ninhada, as pessoas acabam pegando aquele que na hora ali foi o... Fora o coração. Sim, a parte... que o coração já... Mas nem... adotei aquele... escolhi aquele porque ele estava mais espertinho, porque ele era mais calminho. Não necessariamente depois disso. Ele vai ter esse comportamento. Então, muita hora ele acabou de se alimentar, ele está ali meio sonolento, está dormindo. Filhote, principalmente, brinca muito e dorme. Então, não necessariamente é o temperamento. Então, não tem uma técnica, não. Infelizmente, é sorte mesmo. Na verdade, quando a gente foi para conhecer, né, a Saori, que hoje, né, é nossa, o que me chamou a atenção de imediato foi o olhinho dela, esse delineado. Ela era menorzinha e tinha um olhinho delineado. E o outro, ele é... Ai, como que fala? Não tem pigmentação. Tá. Mas um olhinho, assim, super chamou a atenção e ela era menorzinha. E foi isso. Foi amor à primeira vista, assim, quando eu a vi. Não foi por cor? Não foi por cor. Não tinha preferência de cor. Mas ela me chamou muita atenção na hora. Bacana. Sobre saúde, a cor do filhote indica alguma coisa, doutor? Não necessariamente. Não. Vai depender da raça, né? Tem algumas raças que têm como característica o albinismo. Então, isso pode trazer algumas complicações, mas que já são conhecidas do padrão da raça. Acho que o principal, se for um cão de raça, é conhecer a raça antes, né? Isso. Não comprar Conhecer porque é lindo. sobre a raça, sim, claro, um SRD, um vira-lata, você não sabe todo o histórico dele, então é uma loteria. Agora, a partir do momento que você escolheu a raça, de acordo com as características da raça, aí você vai procurar um criador ético, uma pessoa responsável que vai te dar um suporte também, um animal de qualidade, né? Que tem um histórico familiar, tudo saudável, sem nenhuma genética aí que possa levar a algum problema de saúde mais tarde. Com quanto tempo ela foi para casa? Ela foi com quase 3 meses, 2 meses e meio. Tá. E o Kill? O Kilby foi com 3,5. 3,5 já. Um pouquinho mais, Quando é o ideal, doutor? O canil responsável, que a adoção, enfim, é quando dá certo, né? Que adota. Mas para um canil ou gatil responsável, quando que deve ser liberado o animal? Então, o ideal é que ele já seja liberado já pelo menos um início do protocolo vacinal para você ter menos risco dele vir com alguma doença já Pré-estabelecida. Pré-estabelecida. Agora, varia muito de criadores para criadores, né? Muitas vezes as pessoas já adotam a partir do desmame muito cedo ainda, então fica um pouco mais arriscado você ter o cuidado depois desse filhote também longe da mãe, às vezes tirando muito precoce. Tá. Mas varia muito de criador para criador. Agora, se puder, a partir dos 60 dias, já é uma idade já mais ideal para estar retirando ele ali da mãe, essa questão de imunidade, essa mudança de ambiente, né? E aprendizado, sim. Muitas vezes ele já vem até educado. Sim. Dependendo da idade, a urina, as fezes no local correto, né? E própria socialização com a matilha, né? Sim. Acho que aprende bastante ali
Sim. A depender do tamanho da matilha também, porque Uhum. às vezes a matilha é só ele e a mãe, né? Depende muito da raça, realmente tem poucos filhotes. Na verdade, quando eu peguei ela estava prestes a tomar a vacina da raiva, né? E a V10 já. Então, última. já estava... Já tinha tomado já. A gente já estava ali no processo para ela poder ficar alguns dias em casa e depois já Uhum. conseguir sair tranquilamente. E quando chega em casa, quais as primeiras medidas que a gente, tutora, ok, tirei o canil da ONG, do canil, do gatil, da rua, o que a gente tem que fazer primeiro? Qual seria o mundo ideal, digamos assim? Então, primeira coisa, quando for adquirir, toda a documentação, tudo correto em relação à vacina, um atestado de saúde do responsável. E chegando em casa, procurar um primeiro atendimento, uma orientação do seu veterinário de confiança, para um exame físico, pelo menos, uma consulta de rotina para estar seguindo todas as orientações baseadas no histórico desse filhote, né? Em relação às próximas vacinas, de acordo com o que ele já tomou ou não, vermifugação, proteção de ectoparasita, né? Tudo isso está orientando e seguir a rotina dele depois, normal. Como foi quando eles chegaram em casa? Acho que até os dois. Não sei se teve diferença para ti, Eva, mas de ambiente, de higiene, de cuidados ali nos primeiros dias, primeira semana. Como foi para vocês? Então, foi... Deve ter sido bem diferente de um para o outro, foi né? diferente de um para o outro. Ela foi um pouco mais fácil, porque já tinha a gente aprendido, pegou né? a experiência do outro, alguns erros do outro, né? Então, ela foi um pouco mais fácil em relação a, por exemplo, xixi, cocô, por mais que às vezes ainda faça errado uma outra vez, mas, por exemplo, a gente acorda, já fala assim, Saori, pra fralda. Logo cedinho ela já sai correndo e já vai pra fraldinha e já faz o xixi dela. Então, tipo, a gente conseguiu colocar algumas rotininhas para ela que dá certo, tem dado certo. Pro outro não funciona. E a O macho adaptação não entre funciona. os dois. E a aceitação dele na Foi chegada dela. muito difícil. A gente ficou quase uns 2 meses e meio, para ele aceitar ela em casa. A gente chamava ele virava a cara, ia para outro canto, colocava ele perto, o Cube perto da Saori, cheirava e saía, nem ligava. Snob. Snob, não queria nem saber dela. Foi bem uns 2, 3 meses, quase 3 meses assim. Aí, aos poucos, acho que ela ficou tentando tanto ele, Ganhou no cansaço. que ganhou no cansaço, porque ela chegava e começava a lamber ele inteiro, colocava o focinho, ele rosnando e ela colocando o focinho dentro da boca Desaforada. dele. Super Ele fora ignorava, da né? casinha, ele ignorava, rosnava pra ela, e ela ali em cima. Acho que venceu pelo cansaço, Mas não ficou agressivo com ela, né? em momento algum. Só ficava na rosnada, mas nunca agrediu, nunca mordeu nada. Reclamando, Reclamando. Ciumento, resmungando né? mesmo. Perdeu os pais. Perdeu, Dividiu os pais, na verdade. Não Exato. Perdeu, dividiu. Não gostou da promoção. perdeu o reinado, né? Perdeu o reinado. Mas ganhou também uma companhia para ele, porque tem sido muito, muito bom, né? Ter dois, assim, que quando a gente sai é bem mais tranquilo deixá-los juntos do que ele ficar sozinho, que ele ficava triste, chorando Tá. por muito tempo, né? E nesse momento de adaptação, doutor, claramente tem um estresse para quem já é da casa quando recebe o outro. Isso pode afetar a saúde do mais velho? Todo estresse pode levar a baixa imunidade, consequentemente ficar suscetível a algumas doenças. Tá. Mas o animal sadio normalmente passa por isso numa boa, né? É só raiva É mesmo. uma adaptação, paciência, porque é uma vida nova, uma atenção dividida e um ambiente dividido, né? Então, mas na maioria das vezes o animal que é sociável vai se adaptar super bem. Assim. E a raça dela normalmente costuma ser bem sociáveis uns com os outros. Em nenhum momento eu também forcei, tipo, para não que adianta. eles ficassem juntos e Buscar se dar atenção pros adaptassem, dois. né? Muitas vezes chega um filhote novo, acaba que esquece do antigo. Então, Não. tá dividindo a atenção para ele se sentir também à vontade, né? Foi bem assim. Eu dava muito atenção para ele e acabava deixando até ela um pouquinho de lado para ver se ele se sentia mais à vontade para poder recebê-la, né? Não se sentir abandonado, né? No final das exatamente. contas. E, bom, a gente falou dos cuidados ali, né? Da parte de atestados e vacinas e tal, de um filhote que a gente está, seja adotando numa ONG ou comprando com um canil, um gatil. Mas e quando não tem isso? Sei lá, você pegou da rua,
você viu um filhotinho, ou alguém te doou porque era de alguém, tem algum protocolo diferente para... Bom, a gente já não vai ter um atestado de nada, Sim. né? Você Sim, tem tem um histórico uma conhecido. loteria. Então, a primeira coisa é já levar para uma avaliação inicial para não só no exame físico estar avaliando e vendo os melhores exames para poder ver o histórico de saúde, o estado real de saúde desse paciente. Pelo menos o hemograma, Sim, né? muitas vezes algumas doenças virais, tudo isso que ele pode estar carregando aí por causa desse contato aí direto na rua. A gente não sabe quanto tempo está na rua esse animal, se foi abandonado recente, ou se nasceu ali e a mãe abandonou. Então, é uma caixinha de surpresa normalmente. Mas a primeira coisa é levar para uma avaliação física, né? Avaliação clínica no profissional para poder estar realmente vendo o estado de saúde e pedindo os exames que julgar necessário e aí iniciar todo o seu protocolo normal. Certo. E eu acho que como é o nosso caso, que já não era o primeiro, em algum momento foi, mas depois não era mais. Sempre que vai pegar um filhote é importante, ou mesmo um adulto, levar numa clínica antes, porque se tem um problema em um é uma coisa, se você tem problema que repassa, que é Quando contagioso... Você tem mais animais, principalmente, né? O ideal é você até, no início, mesmo passando na avaliação do veterinário, manter aquela quarentena, isolado, durante algum tempo, porque pode vir a manifestar alguma doença que esteja incubada e ainda não tem algum sintoma clínico, nem laboratorial. Às vezes não dá uma alteração no exame, mas o animal pode ter uma doença ainda incubada. Quanto tempo seria essa quarentena ideal? Na maioria das doenças, em torno dos 15 dias. Tá. Para manifestar sintoma, né? Doenças que podem estar transmitindo para os outros cachorros, animal ou gatos de casa. Aí, acima disso, já dá com os exames ok, tudo já iniciar o protocolo vacinal, vermifugação, despulgar, tirar os parasitas que muitas vezes vêm para poder não estar juntando com os outros pets da casa. Certo. Ia falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar que, na verdade, de ambos, assim, um tempo antes, alguns meses após pegá-los, já levei para um check-up também. Mesmo filhotes já passou pelo veterinário, já viu como que estava a saúde deles, além de colocá-lo para vermífugo, vacinação e tudo mais. Tipo, já fez um check-upzinho. Em casa, bom, até porque em casa da Eva são todos adquiridos em canil e tal, e na minha casa é o contrário, ainda que sejam todos de raça, são todos chow-chows, para quem não conhece, mas nenhum deles foi comprado, são todos de adoção ou resgate mesmo da rua, assim, tá passando, põe no carro e leva para casa. Depois leva pro doutor. Mas são adoções muito diferentes em cada um e eu nem sei se isso realmente é necessário, me corrija, doutor. Mas eu sempre busco fazer um check-up antes de começar as vacinas. Sim. Porque não tem nenhuma procedência, Sim, né? No caso dos resgates, principalmente. Né? Você já iniciar com uma vacina, já nesse primeiro contato, tem risco de você acabar desencadeando aí um processo de uma doença que pudesse estar incubada, você baixar a imunidade dele e aí ele acabar desenvolvendo. Então, a primeira coisa é fazer os exames, vermifugar principalmente também, mesmo que o animal esteja saudável, para você iniciar o protocolo vacinal. Não adianta botar o boi na frente da carroça que não vai adiantar. Tá. Não, no caso do filhote, acho que acaba sendo um pouco diferente, né? Porque a gente pega o filhote, ele já vem com algumas vacinas, né? Sim, dependendo mas do canil, se vem de canil, sim, mas se vem da Mas rua... se vem da rua é mesmo diferente. resgatado, não, Sim, você tem sim. que estar Aí tem que ter essa atenção cuidado maior, antes, né? porque Esse muitas vezes a cuidado. pessoa se preocupa realmente em vacinar. Às vezes vem o cachorro, doutor, veio para avaliação, adotei, está vomitando, não consigo fazer a vacina hoje. Não. É um risco. Por que ele está vomitando? Só acabou de pegar ele. Então, vamos examinar, vamos fazer uns exames, para a gente poder depois, com segurança, começar o protocolo vacinal. Sim, pode gerar mais problemas, né? Mesmo que já tenha começado as vacinas, e às vezes diz que começou, mas às vezes também não tem uma carteirinha, porque no meu caso, que vem de qualquer outro lugar... Se não tem um documento comprovando, você considera que não tem. Exato. Não tem esse histórico E começa vacinal. antes com... E aí você vai começar tudo do início, um animal adulto da mesma forma. E aí, 2 perguntas, doutor. Quando é saudável começar a primeira vacina? E pegou com 3, com 4 meses, com 1 ano, enfim. O mesmo adulto, começa o protocolo como se fosse um filhote, começa do 0 as vacinas, ou não? Ou já é adulto, dá 1 dose, por exemplo. Como funciona? No caso dos adultos, você vai começar um protocolo vacinal do 0, mas um protocolo diferente dos filhotes. São doses diferentes, quantidade de doses diferentes, mas você começa um protocolo do 0. Os filhotes têm o seu protocolo, os adultos têm outros, mas não é uma dose só por ano. Tá, não, porque Se seria não um tem um reforço. histórico vacinal, ele precisa de um reforço na vacina. E se já teve e a gente não doses. sabe? Não tem problema. Como Faz a gente 2. não sabe, vai ter que fazer zero. Segurança. por segurança. Não vai trazer nenhum malefício para ele se ele tiver tomado a vacina. Essa é a minha dúvida. Se, sei lá,
Dá uma vai ter nenhuma carga maior. complicação por isso, não. Tem estudos bem seguros aí em relação às vacinas, enquanto a superdosagem e tudo não vai trazer nenhum problema. Mais seguro você tá fazendo uma mamagem do que você não fazer. Tá. E filhotinho, quando que é o ideal começar a Então, vacina? existem alguns tipos de vacina, a partir de 45 dias de vida já tem indicação. Tá. Ou tem vacina já indicada a partir de 30 dias. Mas que não é uma vacina polivalente, vacina A só... PUP. Isso, a vacina PUP, que é contra sinomose e pavo, só que muitas vezes é usada mais pelo criador. 30 dias de vida ainda está no início de um desmame, então é muito cedo para já estar com um tutor. Então, normalmente, a partir de 45, 60 dias de vida. Tá, então se vier com a PUP, você ainda tem que fazer as 3 doses de V8 ou As 3 V10. doses, a PUP não conta como primeira dose. Bacana. Veio com PUP no seu caso ou já veio com as vacinas? Veio com Pump, V8. Aí eu vacinei com a V10 e a Raiva logo seguinte que peguei. V8 ou V10? Diferenças? É mais doenças, doutor? Normalmente a gente pensa isso, Não, né? não V8, são. V10. Não são as doenças. Na verdade, as duas vacinas previnem contra as mesmas doenças. A diferença, a V10 tem 2 tipos a mais da leptospirose. Então, são 4 cepas de leptospirose, enquanto a V8 são 2 cepas. Tá. As duas são eficazes, as duas são importantes, e aí vai também de acordo com a rotina do animal. E aí é o veterinário que vai orientar qual vai ser mais indicada para o seu paciente, para o seu pet, para o seu animalzinho. Tá, então as duas podem ser importantes a depender de onde você vive, talvez Sim, também. da sua rotina, da rotina que ele vai ter também depois no dia a dia, que vai frequentar, para poder estar fazendo a prevenção. Mas as duas são eficazes, as duas são muito importantes. Você disse de V10 barra V8 e de raiva. Você dá mais alguma para eles? Ou- Já tomou giardia, né? Da gripe, Mas você dá frequentemente? Não. Frequentemente todo ano, né? todo ano. Tá. Na verdade, ela começou agora, né? Está No terminando o dela. protocolo, né? O protocolo certinho. A gente segue as datas que o veterinário coloca certinho lá pra gente E ele no já tá retorno. o outro já está na vacinação anual. Anual. Tá. Anual. Isso. Quais são as... Tem vacina que é obrigatória, por vigilância sanitária, certo? Na verdade, a vacina obrigatória pela legislação é antirrábica. Que é a raiva. Isso. Tá, a Em V10 não é relação a obrigatória. ser uma zoonose, a V10 por lei. Não, a V10 são doenças específicas dos cães, então ela acaba não sendo obrigatória porque ela não são zoonoses, não são doenças transmitidas entre o homem e o animal. A lepto não passa? Passa. Então tem uma zoonose. Tem uma zoonose, a única que é alérgica, mas não é obrigatória Mas não é por lei. obrigatória. Não é obrigatória por lei, até para certificado Deveria, de então. viagem e tudo. Na verdade, deveria ser Deveria. obrigatório por causa do cuidado do pet, do animal. Né? Porque a vacina mais importante para ele realmente é a V10, é a polivalente, a V10 ou V8. Tá. Em relação à prevenção de doenças específicas deles, e doenças muitas vezes fatais. Então, obrigatória seria a raiva antirrábica. Então, As estritas necessárias seria V8 barra V10 e raiva. E quais as complementares que existem que a gente pode pensar e, enfim. a vacina, como ela comentou, a vacina da gripe e a vacina da giardia também vai ser de acordo com a avaliação de cada paciente. Tá. Existem reforços de leptospirose, um animal que vive num ambiente que tem muito risco de contato com roedores, então tem a vacina específica da leptospirose, que é no intervalo de doses diferente, também frequência diferente, é reaplicada a cada 6 meses. Caramba. Mas aí para paciente específico que tenha risco realmente de entrar em contato com essa doença. Tá. E leite? Que é um problemaço, né? Sim, leishmaniose também para as regiões endêmicas, sim, é uma zoonose também, então é uma doença bem grave, hoje em dia já se é liberado inclusive o tratamento, antigamente não era um caso já de indicação de eutanásia. obrigatoriedade de eutanásia, hoje em dia no início, alguns tutores brigaram na justiça até para poder conseguir esse tratamento, e agora já é liberado o tratamento, medicações importadas, mas em regiões endêmicas, não é para toda a cidade, tem que fazer a vacina para prevenção. Não é obrigatório por lei, mas por consciência, sim. Ela é anual também, não? É anual. Anual. Anual, tem que ser testado o animal antes para saber se ele é positivo para poder vacinar. E diz que é uma vacina mais chatinha, né? Em Mas... relação a efeitos colaterais, não. Não? É mais burocrático por isso. Tem que Tem que- testar, o animal tem que estar negativo para você vacinar. Porque a vacina é para prevenção, para produção de anticorpos. Se ele já está contaminado, ela não vai surtir efeito. Tá. Gatos têm leite? Não. Não? Tem alguns relatos ainda, mas não tem uma comprovação. muito. Tá, tá. Pra gato, então, a vacina mais difícil é por conta de FIV-FeLV, pra V4, V5, é isso? Gato tem a V3, a V4 e a V5. Também vai ser de acordo com a rotina dele. Né? Porque a V5 ela vai prevenir para leucemia, para FeLV.
Para FIV não tem vacina. Tá. Então, assim, teoricamente, ele toma V5, ele pode ir para a rua? Não. Ele pode se contaminar com a FIV. Tá. Bom, na verdade, nenhum animal deveria Nenhum ir para a animal deveria. O rua. ideal é nenhum deles estar na rua. No mundo né? ideal, Sim. consciente, por favor, Todos gente, deixe deveriam seus ter. cachorros, né? Andem com ele na guia, até o gatinho. Tem Sim. guia e coleira já para gatinho, se você quer levar o gatinho passear. Mas vê se o gatinho quer ir passear também, né, doutor? A maioria não quer. Exato, gatifica a casa, né? Pega o dinheiro da coleira e Sim. põe uma gatificação na casa, né? E gatinhos e cães, assim, entre o adquirido e o adotado, tem diferença de estimativa de vida Não. por conta de Não, genética, alguma coisa assim? Não, Não. na verdade, em relação à estimativa de vida, vai muito da raça, raça. padrão da raça e os porte. SRDs do porte. Isso. Tá. A expectativa de vida varia de acordo com o porte mais do paciente. E além das vacinas que a gente falou e de exames, e tem alguma outra coisa que a gente deva fazer, seja em casa ou, enfim, no próprio começar do passeio desse animal, tem cuidados que a gente deve ter com o filhote? Em tese, ele é mais sensível do que um cão adulto. A gente tem que ter outros cuidados e pensar em coisas. Cuidados com os filhotes em relação às doenças iniciais, infecciosas, né? Mais comum em filhote, mas seguindo o protocolo vacinal corretamente, a chance de sucesso é bem grande, não tem. Mas como são animais muito arteiros, curiosos, né? Estão iniciando aí conhecimento de tudo, os acidentes em geral acontecem bastante, então a prevenção disso dentro de casa tem que ser muito grande. Manejo ambiental. Isso, o ambiente, principalmente vai ficar sozinho durante o dia, ingestão de objetos, tudo isso é muito perigoso. O que mais aparece no consultório? Assim, o que a gente faz de errado, né? Não, em relação a eles fazerem de errado, tem de tudo. Ingestão de chupeta, prego, então depende Prego? muito. Meu Deus, De imagina tudo. isso De rasgando tudo por possível. dentro. De tudo possível. De roupa íntima, que revira lixo e engole espeto de churrasco, agulha, tudo. Caramba. Em tese, além de comer o que não deve, eles são mais frágeis. Quebra-se, tem muito mais fratura? Ou não? Normal, com relação ao Então, o adulto. comum de fratura de filhote é justamente por queda. Né? Do colo, Do colo. de crianças principalmente. Caramba. A gente pega mais de acidente com filhote é por queda de colo de criança, escada, e outras ficam se machucando por arte mesmo. Mas Às vezes aqui deixa na cama, esquece o bichinho no isso, sofá. descer da cama, tem mais raças, York, Spitz, tem muito acidente só de descer do sofá. Caramba. Fratura, E quebra fratura- mesmo? Fratura a pata, sim. Da frente, Isso, normalmente as patas dianteiras. que é o que né? mais vai ter impacto, Impacto. vai. Uhum. Em- Impacto inicial na frente mesmo. Entendi. E com essas cama box que são muito altas, então tem bastante problema. Caramba. Interessante. E alimentação para filhote, doutor? O que a gente tem que... Vai escolher, ou vai começar, chegou em casa. Como que a gente escolhe? O que é melhor? Tem que evitar? O que priorizar? Então, em relação à alimentação, é buscar uma alimentação própria, né, para filhote. Em relação Tá. a marcas, aí vai muito da orientação do veterinário específico, mas uma ração de boa qualidade para animais específicos para a idade dele e a frequência, tudo vai depender muito da raça e do porte. Tá. Mas filhote a gente recomenda no mínimo, tá fracionando aí 3 vezes ao dia a alimentação dele, água à vontade, petiscos, claro, também indicados Tem uma idade, não tem? A partir de tanto tempo que pode dar petisco industrializado? Não tem petisco próprio para filhote hoje em dia. Tem. Né? Tem já alguns específicos para filhote. Agora, o filhote no início, como está naquela parte da educação, na fase de educá-lo, muitas vezes acabam exagerando um pouco nos petiscos. Então, Tá. assim, precisa ser vou dar um biscoitinho, vou dar um palitinho. Fraciona, quebra. Não, o cachorro ele se condiciona toda hora ele fazer xixi para comer um petisco e acaba trocando a alimentação pelo petisco. Mas tem próprios indicados aí, bem seguros, na verdade. Aí chega com 1 ano no consultório para vacina rolando, né? Beleza. Né? E é um problema, né? Em tese, eu vi, acho que foi uma live, se não me engano, de uma veterinária dizendo que a obesidade chega a reduzir 2 anos da vida do cachorro. Dependendo do cachorro, pode reduzir até mais, porque pode trazer uma série de complicações, né? Tá. E aí, se você acostuma desde filhote a comer bastante, para depois para tirar, E né? como na gente, depois que ganha peso, para perder também é difícil. Né? É mais difícil do que ganhar sempre. A Maia, com 1 aninho, ela já estava assim, um pouquinho redonda, gente. Ela estava assim, com uma forma um pouco mais curvilínea.
E foi quando nós descobrimos a displasia coxofemoral com 1 ano e 1 mês. E a primeira coisa que a veterinária clínica virou e falou, então, vamos precisar perder peso, né? E trocou a ração na época, e é isso que eu falo, né, gente? Quando a gente tem um filhote, a Maia foi a minha primeira, a gente acha, às vezes, que tá fazendo as coisas certas, mas não tá porque ninguém disse o óbvio. E quando eu te perguntei de alimentação, quando eu fui começar com ela e o Prince, na verdade, que chegaram juntos, gente, eu tinha tido cachorro antes, tinha morrido, eu tinha 12 anos de idade. Sei lá qual era a alimentação. E aí, com 30 quase, não sei, lembro que eu fui no pet shop e virei assim pro atendente. Que ração que eu dou pra eles? Eles acabaram de chegar, eles têm, sei lá, 2, 3 meses. Era de adoção também, você não sabe idade, você não sabe o que comia antes, se comia, né? Porque eles estavam desnutridos. E aí ele falou, olha, essa ração é boa, é uma ração premium. Quando você ouve um negócio que é premium, você imagina que é bom, que é legal. Qualidade. E se você nunca ouviu falar sobre isso, um negócio que chama premium já me parece um que há de melhor para eu oferecer. Jamais na vida eu imaginei que fosse ter um negócio super premium, porque para mim até hoje esse nome é esquisito. Podiam melhorar essa nomenclatura para facilitar a vida de quem não entende. E eu só descobri que existia um negócio super premium quando ela fez 1 ano e 1 mês. Porque aí a veterinária falou, o que ela tá comendo? Ah, não, come ração X. Ah, não, vamos trocar para uma super premium. Oi? Como assim? Ninguém me disse que isso existia. Exato. A escolha da ração vai muito do tutor, do veterinário, de indicar as melhores que estão também dentro da realidade de cada um, né? Você vai ser responsável por dar a melhor alimentação que você pode dar. Sim, é uma coisa que eu sempre falo no Instagram. De opções. Aí, principalmente quando você vai adquirir um animal, no início, principalmente na transição, você vê a ração que ele já estava comendo antes, para essa troca ser gradual também. Ele já vem com uma raçãozinha que é de costume do canil, ou de onde ele está, né? Qual é a ração que ele está comendo, para você tentar manter nos períodos, depois, se for fazer a troca gradual, seguindo a orientação normal. Certinho e tal, Agora, quando você vem de adoção, muitas vezes você não faz a menor ideia, come o que tem, também, quando tem. Na rua, então... Tentar orientar para ver qual vai ser a melhor. E às vezes também falta isso, por exemplo, quando eu cheguei no veterinário, claro que já estava comendo alguma coisa, porque até chegar no veterinário teve que comer, né? E eu peguei no final de semana, foi levar, segunda, terça-feira, para um veterinário, e eu lembro até que ela perguntou, o que tá comendo? Ah, comprei X. E ok, ninguém me falou, não, troca. Até porque é complicado também, acho que pro veterinário falar, olha, isso aqui não é tão legal, é melhor você ir para uma próxima, quando o primeiro impacto com o paciente, cliente. Eu nunca sei exatamente como chamar quando você está falando com o tutor, né? Porque o paciente é o cachorro, né? O paciente. Tinha que criar um nome melhor ali para aquilo. Mas, enfim, e ninguém disse. Então, assim, acho que às vezes é importante a gente passear mais. Acho que uma das coisas que eu acho que é muito legal para quem é tutor de primeira viagem e quem pega o filhote, principalmente, é passear no pet shop, ler rótulo, ler embalagem, que às vezes não vão te falar porque acham que você sabe. Aquela marca que ela já vê na propaganda, que está divulgando mais na TV ou na internet. Nem sempre é que tem mais propaganda. É melhor. Às vezes o departamento de marketing é bom, mas o de nutrição não é tanto. Tem que buscar uma orientação para poder deixar algumas opções, na verdade. Não, tem que ser essa marca. Não. Temos essas marcas aqui que são excelentes, você vê. E o que buscar, se adequar, né? a ele também, o paciente também. Porque nem sempre você vai dar uma ração top, ele vai... Essa marca aqui, ele vai se adaptar. O top para quem, né? Vai. Sim, entre as marcas top, tem cachorro que se adapta melhor ou não. Sim. Uma coisa que eu vi há pouco tempo atrás num conteúdo na internet foi assim, e nem era para conteúdo pet nem nada, mas era, enfim, produto para humano. Mas assim, na verdade, não tem produto bom ou produto ruim. Todos podem ser bons a depender do cenário onde ele está encaixado. E de alimentação é muito disso. Ah, não, ração é melhor do que a alimentação natural ou vice-versa? Depende. Para quem, em qual situação, em qual cenário. E tem que ser uma ração super premium, mas se a pessoa só puder pagar a standard, é melhor ela estar alimentando esse animal de algum modo que ele jogar ele na rua. Sim. Sabe? Então, acho que é muito de consciência também. Seja a qualidade da ração, ela vai ter o mínimo necessário ali para ele. Exato. Então, se ele pode oferecer aquela marca, ele vai oferecer aquela marca. Dificilmente vai ser aquilo que vai trazer grandes problemas. Tentar, às vezes, suplementar com alguma outra coisa, ou na escolha da alimentação natural. De qualquer forma, uma alimentação natural orientada, feita corretamente, vai surtir os mesmos efeitos nutricionais de uma ração equilibrada. Eu acho que fazer a alimentação natural, sem a orientação do veterinário, pode ser mais perigoso, não? Do que escolher uma ração sozinha. Muito mais perigoso. Porque às vezes a pessoa acha que a alimentação natural você dá arroz e frango. Às vezes acho que pode dar tudo para o cachorro sendo natural, né? Vou pôr arroz e frango, uma batatinha ali, já tá ótimo.
E tem um detalhe que pizza não é natural, né? Não, não é. Não, Nem um pouquinho. não, né? Pra Não ninguém. pode não, né? A esfirra de carne também não, né? Também não. Eu acho que é uma coisa muito complicada, assim, o pedacinho, né? Pode dar um pedacinho, doutor? Não, não pode. De nada. Não pode. Só da cenoura, crua. Porque se cozinhou, não sei lá o que pôs junto, né? De preferência faz o próprio para ele, porque dificilmente você vai comer uma sem tempero nenhum, né? Então, sim, ele vai comer sem tempero. Então, evita. Evita. Busca orientação primeiro, antes de sair não. Sim. Até porque pode gerar uma alergia, né? O melhor que Dependendo pode que acontecer seja. é dar uma alergia. Ao melhor. Coisas piores. Então, melhor seguir a orientação direitinho para evitar problemas. Deu medo agora desse Alergia. meu melhor que pode acontecer. Sim. Intoxicação, O por aí menos pior, vai. né? Tem isso. Acho que é o grande problema eu vou dar um pouquinho, ou do famoso resto de comida que ainda já melhorou, principalmente acho que nas grandes Já melhorou metrópoles. bastante. Já melhorou, mas ainda existe o próprio tempero, né? Porque o meu arroz feijão vai o alho e a cebola, né? Todos. A maioria, dificilmente você tem uma comida sem nenhum tempero. Exato. Sem o alho, uma cebola, uma carne, um frango, sem a cebola e o alho. Então, tem que evitar. E o excesso de óleo, o excesso de azeite, de o que for, que também vai gerar um problema, e o sal. Sal, os temperos, o óleo, tudo isso vai trazer problema. Não tem por que você correr esse risco por uma dó, às vezes por ficar com dó, você está prejudicando. Tentando fazer o bem, você acaba fazendo mal. Então, evita. Mas ele fica em cima de mim. Então, separa ele na hora da alimentação da família. Alimenta ele na hora que vocês forem se alimentar, para ele entender que ele tem a dele e vocês têm a de vocês. Bacana. E é importante isso desde filhote, né? Pra já, claro, quando você pega filhote, mas se... Que é a fase que onde você acaba... aprendendo mais fácil, é igual a gente, né? E você introduzindo todos os vícios, né? Você ficar em cima na hora da alimentação, principalmente. Então, a hora de educar é essa. É o que o adestramento fala, né? Você tá sempre educando, mesmo que seja fazendo coisa errada, Sim. né? Você pode estar ensinando errado, mas eles estão aprendendo o tempo inteiro. E aprende por qualquer coisa que você faça, né? Exatamente. Se você não está preparado para uma N que mantenha na ração, né? Sim. E não jogue o pedacinho. É o menos prejudicial para o pet. Sim, é o mais controlável, né? Exatamente. E aí, sobre prevenções, tem umas certas polêmicas, doutor. Agora vamos começar a jogar lenha na fogueira. Preparado? Vermífugo. Há quem fale, não é ideal simplesmente dar um vermífugo sem ter feito antes um exame de fezes, enfim, para saber se tem vermes e aí você tratar aquilo. Sim. Qual que é o recomendado? E aí, dá sempre? Não dá? Fazer exame? De quanto em quanto tempo fazer exame também? Enfim. Não existe o recomendado. Vai da orientação de cada profissional. Tá. Você pode, eu gostaria só de fazer hoje em dia, com questões naturais, fazer o exame, saber se ele tem algum parasita para poder estar vermifugando ou não. Nem sempre o exame vai ser 100% fiel. Tá. O exame parasitológico, principalmente, é um exame visual. Então, o patologista tem que ver o parasita nas fezes. E nem sempre ele vai ver o parasita nas fezes. Não necessariamente ele não tenha esse parasita. Ele só não eliminou naquele momento, ou na hora do exame, na diluição desse material, não foi encontrado na lâmina que ele estava avaliando. Então, assim, o meu protocolo é sempre a gente poder fazer a prevenção, a vermifugação preventiva. Tá, de quanto em quanto? Aí também vai variar da rotina do paciente. Então, a cada 6 meses, a cada 4 meses, a cada 3 meses, depende da rotina. Idade. A chance, na verdade, de ele estar se contaminando, se reinfestando. Tá. E com a idade isso muda ou não? Tem nada a ver? Não. Isso aí é para a vida toda. Prevenção para a vida toda. Mas não aumenta ou diminui a frequência, por exemplo? Não, vai basear tanto na faz. rotina. Claro, chegou o filhote, você vermifugou, você fez a vermifugação inicial dele, ele está no apartamento, não sai do apartamento, até completar todo o seu esquema vacinal, você não vai ficar repetindo o vermífugo ali, porque vai demorar de 3 a 4 meses no mínimo para você completar esse esquema vacinal. Agora, a partir do momento que ele está já socializando, saindo na rua, entrando em contato com outros animais, é importante fazer a prevenção aí pelo menos a cada 6 meses. Mesmo que ele não saia, mas você sai, outros animais saem. Outros animais, você está com o seu calçado. Tem casos de animais que se contaminaram com diversas doenças que nunca saíram de casa. Inclusive doenças virais, doenças graves. Então, assim, não vou vacinar porque não saio de casa. Isso não existe. Tem que vacinar. Tem umas histórias sobre vacinação a cada 3 anos. Eu não lembro exatamente de onde que eu vi isso, mas faz sentido ou é muito arriscado? Na verdade, tem alguns protocolos hoje em dia que estão fazendo para dosar anticorpo. Sim, para você avaliar tem. anticorpo para ver se ele precisa realmente agora fazer esse reforço ou não. Mas, assim, é um risco. Assim, como é uma vacina polivalente, são várias doenças ali. Então, assim, são vários agentes diferentes, são vários esquemas diferentes. Então, você acaba fazendo a vacinação anual, algumas doenças ali realmente não teriam necessidade
de ter o reforço. Mas como é um combo de vacinas, Não dá para separar. não dá para separar, você acaba tendo que vacinar anualmente. Né? E seguir o protocolo do fabricante, você está seguindo a bula, você está seguindo o correto. Você fugir um pouco ali da indicação do fabricante, você está se arriscando a acabar tendo um problema. E aí, para fazer também teste de 6 doenças, né? Acaba ficando caro também. Acho que o custo-benefício Hoje em dia monetário ainda acaba sendo financeiramente inviável. inviável. É. Tá. E... Fala alguma coisa? Pode falar. Não, na verdade, em relação à vermifugação que acabou de falar, né? No caso da Saori, mais da Saori, assim, eu fiz acho que as 2 ou 3 primeiras doses de vermífugo, assim que ela chegou, né? Conforme o protocolo que o veterinário passou. Uhum. E depois eu parti para não ficar fazendo a rotina de vermifugação e partir para o natural. Que que o Bijá usava e tudo mais, que é Mas sob orientação. Isso. Veterinário ciente, tudo, mas partiu pro natural, que é o que a gente já usa há quase 2 anos, se não me engano. Está dando certo. E tem dado certo. É uma opção da rotina deles, específico, né? Sim. É a tal da história de ver a rotina Sim. e tal. E ver protocolos seguros, na verdade, eu acho, né? Independente do Foi bom pra ela, não fabricante. necessariamente seja bom para o sim. Sim, vai da rotina, aquela Sim. história toda e tal. E da frequência, porque na verdade o natural ele vai dar mais trabalho, não é uma aplicação a cada 6 meses. Sim. Então, tem isso também, tem a responsabilidade, né? Voltar no tutor responsável, né? Que a gente falou. Exatamente. Não só a rotina do... que a gente tem que interpretar, não só a rotina do paciente, Da casa. mas do tutor, principalmente. Né? Se Tá. ele vai realmente comprar essa briga e se dedicar a esse tratamento. Porque não depende do paciente, depende do tutor. Coitadinho. O sucesso da prevenção e do tratamento. Né? E qualquer tratamento, né? Sim, Ou seja sim. preventivo ou de combate a qualquer coisa. E para antipulgas, tem uma idade mínima que tem que começar para... Ou, sei lá, porque às vezes é muito novinho, não sei se dá problema, se tá dando uma medicação assim. Tem antipulgas indicados para as idades. A maioria deles a partir de 8 semanas de vida, né? São tá. 2 meses. Mas tem alguns produtos que não são preventivos, que são para tratamento, Tá. que dá para usar em filhote. Porque se você resgata um animal, mesmo vende um canil com Já pulga, vem com tudo, você precisa usar alguma produto coisa. ali até para você estar levando para sua casa, se você tem outros animais. Então, tem uns produtos de ação na hora que não vão fazer efeito residual, então você pode ter indicação para filhote, sim. Tá, então tem para prevenção a partir de pelo menos 8 A semanas. maioria deles ibula mesmo a partir de 8 semanas de vida. Tá. Os preventivos, para fazer Preventivo. o combate e a prevenção. Agora, os sprays, os outros, alguns comprimidos até tem indicação ainda para menos idade. Bom, estamos em verão. Filhote e verão tem mais risco? Serão mais sensíveis a alguma coisa? Sei lá o quê, mas enfim. O risco maior é realmente não estar aí com o seu protocolo vacinal completo ainda e você acabar Saúde. levando para as viagens, para a rua, para a praia, e aí ficar mais suscetível a essas patologias, aí, principalmente no verão, No algumas verão. doenças que aumentam a incidência, né? Exatamente. Mas fora isso, os cuidados normais com qualquer pet. Tá, não muda. Você tem cuidados especiais com tanto o seu, que já é adulto, quanto com ela agora, com verão? Você tá pensando em alguma outra coisa ou não? Vida que segue. Rotina de sempre, verão ou não verão, frio. Sair de casa, retorno, higiene das patinhas, faço escovação. Sair de casa, sempre fico de olho Os no dias mais passeio, quentes, dias no mais carro. quentes, levo água para eles. Fico de olho se eu vou soltar em algum parquinho, alguma coisa, se não tem O que não deve. o que não deve, veneno, petisco, Os qualquer horários coisa do de passeio, outros. tudo. Horários de passeio, eu nunca saio no horário que realmente é o mais quente, né? Então, sempre um pouquinho mais para o final da tarde. O que mais? Protocolo vacinal em dia. Tá. E É isso. meio que isso. Hipertermia em filhotes é mais comum ou não é igual pro produto? A frequência é maior. É um pouco maior em filhote, porque normalmente são mais agitados, são mais Tá. ativos. Mas não muda muito em relação à prevenção também, não. Você falou de viagem. Verão, viagem, praia, piscina. Para eles é mais arriscado ou não? São mais sensíveis a alguma coisa? Então, o risco maior do filhote é realmente não saber se virar muito bem ainda na água, né? Tem Tá. toda a introdução.
E sim, o mar até menos, como ele vai andando normalmente, se o mar está calmo, Aham. ele vai se adaptar. Agora, a piscina tem o risco dele acabar entrando na piscina sem o tutor ver e ele não conseguir sair. Então, assim, sempre que tem uma região com uma casa, um local com piscina, tem que ter um cuidado redobrado para não deixar solto à vontade, ter esse risco de cair e não conseguir sair da piscina. Mas fora os cuidados, em lavar, tirar a água, o sal, tirar o cloro da piscina, tudo isso logo depois que ele Da terminou a brincadeira. 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 Então, ok, é um mito aquela história de que todo cachorro sabe nadar, nasce sabendo? Não nasce sabendo? Sabe se virar, sabe se virar. Se virar é Mas diferente. chega uma hora que ele vai cansar, né? Tá. Então, assim, é perigoso, filhote principalmente. Mas Muito sabe acidente. nadar. Se jogar na água, Ele vai tentar. Ele vai tentar Mas alguns bater nas filhotes podem patinhas e ter sair, né? problema. Algumas raças podem ter bastante problema. Tem- Pug, bulldog, eles têm bastante problema para nadar. tá, porque é braque. Não só por isso, mas com formação, as patinhas, tudo no início, filhotinho principalmente, eu já vi bastante acidente. Não Entendi. consegui mesmo, afundar mesmo. Dizem que quanto maior o pescoço, mais facilidade vai ter. É isso? Pra bater patinho ou não tem nada a ver? vai ajudar, na verdade, na questão de estar flutuando, né? Então, instantaneamente, eles vão bater a patinha, todos eles, para poder se manter com a cabeça fora da água. Tá. Mas vai muito da agilidade mesmo, né? E a piscina é perigoso é não conseguir sair mesmo. Tá. Se você colocar, você está com a supervisão, vocês estão ali junto, Ok. você vai conseguir tirar ele na hora que você vê que ele já está cansado. Mas o perigo maior é quando não tem ninguém olhando. Entendi. E, bom, uma semana, viagem, tem piscina ou tem praia? Se for entrar todo dia, banho todo dia de água doce. Pelo menos de água doce para tirar o sal. Tirar o Não sal. precisa ser aquele banho com shampoo, com hidratante, condicionador, mas tirar o sal Tirar vai o ter que fazer. sal. E secar bem para não deixar esse pelo úmido, né? Tá. O ideal não todo dia. Se passou uma semana na praia, não tem necessidade de ir todo dia. Mas vai que, né? Sim, vai que Então, acontece, não tem jeito. por Tem que levar. acaso, se for um golden, vai ser difícil segurar, né? É. Tem isso também, tem É, sim, aqueles... às vezes você entrou no mar, fica ali junto na areia, tá secando, tá formando aquela película ali do sal, já começa a agredir a pele e aí dá problema. Então, o ideal já tomou o banhozinho de mar, já vai para casa, já lava, já... Algumas raças também exigem mais o cuidado também do banho, né? Sim. acho que pelo curto vai ser mais Pelo corpo fácil, é muito né? mais tranquilo, muito mais pra você fácil, fazer né? manutenção até para secar depois, né? Sim, e é importante secar bem, sempre. Sim, sim. Não dá para dormir molhado, Não. né? Mais alguma pergunta, dúvida? Aproveite, Eva. Ok? Eu acho que Não? está tudo tranquilo. Oh, meu Deus. E ela tá ali, toda cheia das patinhas. Tá. Tá descobrindo tudo Tá aqui. descobrindo. Produtos... Fala. Lembrei. Bom, lembrando aqui. Saori fez aqui 9 meses agora, né? Entrou no seu primeiro cio. Cuidados principais, assim, o que a gente pode ter a mais com atenção e cuidado com a cadelinha, no No caso, caso, a né? fêmea. Na fêmea. Né? Não cuidado em casa, com a higiene, né? Porque vai para um volume aí, dependendo do porte do animal, sangrar mais, sangramento, ter cuidado com o outro animal da casa, o outro pet, se ele não é castrado, se não é castrado, para evitar alguns acidentes aí nesse início principalmente. Fora isso, qualquer sintoma diferente Tranquilo. é procurar uma orientação veterinária. Alguns animais mudam o comportamento, podem ter gravidez psicológica, isso varia bastante de um paciente para paciente. Então, qualquer sintoma estranho, procurar uma orientação. Para quem busca ter sempre animais castrados, tem uma regra de fato de quando é melhor castrar, seja macho ou seja fêmea? Eu te coloquei numa cilada não agora. Não tem uma regra. Ou uma recomendação. Não, a enfim. recomendação varia muito de veterinário para veterinário. Né? Antes do primeiro cio, após o primeiro cio, isso tem Essa é uma- bastante polêmica. Acho que depende do que você quer prevenir, né? Sim, tem orientações diversas e pessoas que têm teses diversas, mas assim, nos dois casos, o ideal é ou antes ou depois do primeiro cio, se fazer a castração, principalmente no caso das cadelas, para prevenção principalmente de tumor de mama. E piometra, né? Infecção, a piometra, que é a infecção no útero, mas sim, a castração precoce vai te evitar principalmente a incidência de tumor de mama, que a prevenção é bem alta quando você Sim. castra o paciente. Agora, em relação a castrar antes do primeiro cio ou depois, a polêmica maior é em relação ao desenvolvimento do animal, desenvolvimento do órgão genital, às vezes alguns problemas que podem causar incontinência urinária, às vezes é raro, mas pode acontecer na castração muito precoce. Muito precoce é quanto? É filhotinha 2, 3 meses, é isso? Tá. Os animais são castrados muito jovens, né? Então, isso
pode, mas sim, a incidência também desses problemas É mínima. pequena. É pequena. Tá. Mas existe. E macho? Que aí não tem cio. Mas vai depender, não tem o cílio, não tem a questão do tumor de mama, tem a questão das alterações de próstata, né, que tem uma incidência alta também, como no homem. Os tumores de próstata, na verdade, no cão, a incidência é bem menor do que no homem, mas as hiperplasias, que são os aumentos, né, da próstata, essas hiperplasias benignas, a incidência é muito grande. Então, em relação a castrar muito jovem ou não, vai depender também da rotina, do seu objetivo com esse pet. Né? Não quero que ele levante a perninha, não quero que ele tenha esses hábitos de marcar território. Aí a castração precoce vai ajudar nesse sentido. Tá. Mas, senão, você tem até um prazo um pouquinho maior para poder castrar o macho, antes dele já estar mais idoso e começar realmente a apresentar esses problemas de próstata e as consequências do problema da hiperplasia da próstata. Não só na próstata, né? Pode desencadear problemas de outras espécies Sim. também. E o próprio tumor no testículo, Sim, coisas assim tumor que você de vai tirar. testículo, alterações urinárias, hérnias, tudo isso pode acontecer por causa do aumento dessa próstata. Tá. E mesmo para evitar comportamentos, também você não precisa castrar com 2, 3 meses. São Não. 5, 6 meses, Sim, às vezes já... 5, 6 meses já pode castrar o macho com bastante segurança, terminando seu protocolo vacinal, Sem fazendo tudo risco, sem pressa. com também. maior desenvolvimento Sim, também, enfim, crescimento. Acho que principalmente cachorros maiores, Sim. né? Que tem mais o que desenvolver. Uhum. Sim. Que horas é o petisco? Tá na hora do café. Bom, então eu vou encerrar. Isso aqui eles cortam depois. O bom do gravação é isso. Ótimo isso. Ok. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui sobre filhotes, trazer bastante informação, trazer dúvidas que normalmente a gente pensa em casa e às vezes a gente nem pensa tanto em perguntar, ou pior, não sei se já aconteceu com vocês aí em casa ou se aconteceu contigo, mas às vezes dá até vergonha de perguntar algumas coisas que parecem óbvias. Eu acho que várias delas a gente já conversou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês, muito obrigada pela presença, por vir Obrigado a você. conversar. Obrigada. Sigam eles no Instagram. Eva com o Instagram do Kyubi da Kisaori. Kyubi.saori. Legal. Posso só Soletrar? soletrar porque é um pouquinho diferente. KYUUBI.SAORI. Segue eles lá, vai ter bastante conteúdo e bastante dicas também, inclusive sobre a raça, dá para acompanhar a rotina deles. Doutor, onde eu te acho no Instagram? No @Ricardo Grilo Vet. Isso aí. Bom, sigam a gente também lá no Tudo Sobre Pet. Bom, sigam a gente lá também, no Tudo Sobre Pets, sempre tem informações, novidades por lá, vocês podem ajudar a gente também a escolher os próximos podcasts por aqui, dar ideias e saber quando saem os próximos também, quais serão os temas, com certeza a gente pode conversar por ali também, ser um canal de comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você tem outra pergunta ou o que mais te surpreendeu saber sobre esse podcast, sobre filhotes, e a gente se vê no próximo. Até mais, tchau, tchau!